quero mais uma vez pedir que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Atos, agora no capítulo 7. Vamos meditar agora nessa grande argumentação de Estevão, uma argumentação simples, embora com bastante conteúdo. É um texto que eu quero ler com você, versículo 1 e a parte A do segundo versículo, e depois eu quero saltar e quero que você me acompanhe a partir do versículo 44. Então vamos ler primeiro e o segundo, a parte A, depois saltaremos ao versículo 44, ok? Acho que deu para entender, não é? Deixa eu pedir, tirar um pouquinho do médio do meu microfone, acho que da frequência também, não sei como é que, vocês que entendem melhor aí. Mas deixa eu ler então, irmãos, volte os seus olhos ao texto, já deu uma melhorada, pelo menos aqui para mim. Depois da leitura do texto, então, vamos orar também pela família que vamos passar a semana orando, Lucas e Débora e seus filhos. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Agora o versículo 44, acompanhe a leitura, irmãos. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vamos orar, queridos, feche os seus olhos. Nós vamos percorrer aqui essa manhã todo o percurso que Estevão percorreu na sua argumentação. À noite concluiremos então com o momento após a sua defesa e o seu martírio. Mas feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor, clame que o Senhor nos conduza aqui, nos ajude. Abra o seu coração e lhe dê sabedoria também
a todos nós aqui para termos o entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós te rogamos aqui, tua graça e tua misericórdia, para que o Senhor nos conduza no entendimento da tua santa palavra. Abre o nosso coração, nossa mente, para compreender e fazer as aplicações verdadeiras em nossas vidas, Pai. Rogo também que o Senhor estenda sua mão, sua boa mão graciosa sobre a vida de Lucas e Débora, sobre sua casa. Que essa família, Senhor, tenha sempre da graça e da misericórdia do Senhor, os conduzindo, dando entendimento, e cada dia mais, Senhor, o Senhor os aproxime de Ti mesmo e os conduza, Senhor, para a glória do Teu santo nome, nesse mundo, refletindo Tua luz e abençoando, Pai, essa terra, a partir da bênção que o Senhor mesmo derrama sobre a vida deles. Em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que, correndo o risco de ser um pouco demagogo aqui, mas eu gostaria de me assentar e ouvir toda a riqueza que há aqui das verdades da palavra de Deus e que Estevão derrama, que despeja aqui nessa sua defesa, nessa sua argumentação. Mas me cabe essa manhã então aqui tentar, ao menos um pouco, fazer com que a gente experimente aqui e clame que o Senhor nos dê a graça de fato de podermos transitar aqui sobre todo esse texto, percebendo essas riquezas e o quanto que nós podemos ainda nos aprofundar tanto mais em todas essas verdades que Estevão traz aqui sobre a palavra de Deus. Tentando fazer curta uma longa história, eu quero pensar com você essa manhã sobre o ensino do Evangelho no panorama do Antigo Testamento, mas também sobre a reação humana padrão diante dessa revelação. Então, pensarmos aqui sobre o ensino do Evangelho em todo o panorama do Antigo Testamento, é o que Estevão faz aqui, mas também pensar sobre a reação humana que é padrão diante deste ensino do Evangelho, diante da revelação de Deus que é o Evangelho sendo apresentado nas Sagradas Escrituras para cada um de nós. Nós temos aqui agora a igreja no livro de Atos começando a se deslocar para fora de Jerusalém. Esse é um contexto do texto de Atos, ainda não do sermão propriamente, ou da argumentação de Estevão. No texto de Atos agora, esse é um ponto que marca esse grande impulso que a igreja tem ou terá para avançar conforme a promessa que o Senhor já havia dado de que a igreja seria testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então esse impulso inicial que a igreja tem para o cumprimento dessa promessa ser aplicado e experimentado por ela, é o martírio de Estevão. E o que dá o impulso para o martírio de Estevão é a defesa, o argumento ou o sermão que Estevão faz, quando deveria ser apenas uma argumentação tentando se defender. Estevão expõe mais uma vez a revelação de Deus em toda a Sagrada Escritura. Do versículo 8 ao 14 desse capítulo, do capítulo 6, nós temos Estevão falando com milagres de forma poderosa e a atenção é atraída e também a desaprovação das autoridades. Nós vimos sobre isso. Vimos então que eles acusam Estevão de blasfêmia
E observe que a acusação contra Estevão é contra Moisés, ele blasfemar contra Moisés e contra Deus. Se você observar versículo 11 até o versículo 13 do capítulo 6, eles estão deixando claro uma acusação contra Estevão, acusação que Lucas diz que é uma acusação falsa, e do versículo 11 a 13, eles estão então acusando Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Eles acreditam que Estevão está, de alguma maneira, de alguma forma, ensinando ao povo, ensinando a outros, ensinando a audiência dele a transgredir contra a própria lei, a transgredir contra os próprios costumes, a transgredir contra a própria tradição que os judeus mantinham. No versículo 13 e 14 também, você observa que essa acusação contra Moisés ou contra Deus é uma acusação que eles dizem que ele não para de falar contra este lugar santo. Eles se referiam ao templo. A acusação de Estevão falar contra Deus é uma acusação de que Estevão estava pregando contra o templo, contra ao fato de Deus habitar no templo, de Deus estar presente no templo, de o templo ser o lugar santo que Deus poderia ser encontrado ali. Mas eles poderiam também estar fazendo não apenas uma referência ao templo, como também à própria terra santa, a própria Jerusalém. Não é uma acusação estrita ao templo. E algo interessante sobre essas acusações, e que quando nós lemos o texto percebemos, uma ressalva que o Craig Blomberg faz na sua introdução do Novo Testamento, é que essas acusações Lucas diz que essas acusações eram falsas, mas nas nuances e na intensidade do que na natureza da acusação propriamente dita. Observe, Estevão não diz que não está falando contra aquele lugar, que não está falando contra a lei. Estevão não rebate as acusações propriamente ditas, mas Estevão então faz todo o seu sermão, toda a sua argumentação, que nós vamos pensar e trabalhar um pouco aqui. Então Estevão foi levado, Estevão é levado à presença de Caifás. Agora, esse período é mais ou menos 2 anos após a crucificação de Cristo Jesus. Então observe que depois de Jesus ser crucificado, temos aqui agora um intervalo de mais ou menos 2 anos para esse ocorrido agora aqui, em que Estevão está testemunhando, e que a igreja agora vai ganhar esse impulso para evangelizar, para expandir o anúncio do evangelho a todas as nações. À primeira vista, esse discurso de defesa vai do versículo 2 até o versículo 53. E observe, poderia parecer aos olhos dos oponentes, ou aos olhos daqueles que não querem ver, que Estevão, de repente, poderia, alguns estudiosos acreditam que podia parecer que Estevão estivesse ali meio que embromando, meio que fazendo um caminho longo demais e não se detendo ao assunto, não se detendo à pergunta que foi feita, porque a pergunta no versículo 1 é: porventura isso é assim? Observe, normalmente a resposta seria não, eu não tenho feito isso, essas acusações são falsas, esse povo não está me acusando daquilo que eu não tenho feito. Essa seria a defesa. Mas o que Estevão faz é aproveitar a oportunidade, não apenas de ter sido levado ao sinédrio, mas também de pegar a acusação que estão fazendo contra ele, para chegar ao ponto onde ele de fato quer chegar. Primeiro,
esse panorama de todo o Antigo Testamento, com passagens selecionadas, óbvio. Ele não trata aqui de todas as questões que se passaram, mas ele seleciona e ele estrutura o seu discurso de forma cuidadosa para poder dar a sua resposta diante daquilo que é a alta corte e também diante de uma audiência que sabe muito bem das coisas que Estevão está tratando. Gente que conhecia as Sagradas Escrituras, gente que conhecia toda a história do Antigo Testamento, a história desse povo, são autoridades e estudiosos que estão ali, e Estevão seleciona de forma cuidadosa os elementos que ele quer separar de toda essa história para poder explicar qual é a grande questão e o ponto onde ele quer chegar, que é aquilo que eu quero chamar aqui da nossa reação, da nossa conduta, que é padrão diante da revelação da palavra de Deus, é padrão a todos os seres humanos. A defesa de Estevão, então, menciona cada uma das acusações que são feitas contra ele, de forma selecionada. Nas palavras de Paulo Anglada, Estevão trata de um testemunho cristão. Esse é um discurso que tem ali um testemunho cristão mais autêntico. Seria uma apologia do cristianismo à luz da história de Israel, e seria o principal período que esse povo vive e que Estevão destaca aqui. Esses períodos que esse povo experimentou e vivenciou, Estevão seleciona aqui em 4 grandes períodos, que são o período patriarcal, o período do exílio, o período da peregrinação e a monarquia. Então, lembre-se disso: patriarcal, exílio, peregrinação e monarquia. São os 4 períodos que ele seleciona e representa exatamente traz esses períodos de forma representada, melhor dizendo, nas pessoas de Abraão, José, Moisés, Davi e Salomão. Abraão, José, Moisés, Davi e Salomão no período da monarquia. Há um comentarista que cita sobre a escrita de Lucas desse discurso, não sobre o discurso propriamente dito. Londinecker afirma que Lucas sabe muito bem como abreviar histórias longas, e o texto de Atos é um constante exemplo disso. Diversas histórias que Lucas relatou de forma muito mais abreviada, porém precisa. De modo que o espaço que Lucas dedica a esse sermão de Estevão mostra a importância que esse sermão tem para o próprio evangelista Lucas, para que nós possamos enxergar qual é a grande base que faz com que a igreja se mova para fora, a grande base que faz com que a igreja se mova para alcançar o mundo, a grande base que faz com que a igreja compreenda que ela tem a responsabilidade de evangelizar o mundo, evangelizar os perdidos, levar não apenas a história, como nós vimos anteriormente, os fatos, mas também levar o significado, o sentido de tudo isso, que a história, que os fatos, na revelação da palavra de Deus, traz para todos nós, e o que isso significa para todos nós, os que estão sendo salvos e os que estão também se perdendo. Cheiro de morte para os que se perdem e cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos, como o apóstolo Paulo traz. Por isso, o só olhar para o texto e perceber que Lucas não resume a história, mas traz o discurso de Estevão na íntegra, destaca ou ressalta a importância que nós precisamos dar ao conteúdo de toda a revelação para podermos levar o evangelho e
expandir o reino de Deus na missão que o Senhor deu à sua igreja. Então observe, versículo 2 ao versículo 4, essa seleção feita por Estevão, inicia com a história de Abraão, trazendo o chamado de Abraão, do versículo 2 ao versículo 4, a promessa feita a Abraão, do versículo 5 ao versículo 7, e a aliança feita com Abraão, a aliança da circuncisão, no versículo 8, dizendo: então lhe deu uma aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. A partir daí, a seleção em que ele faz de Abraão, ele vai caminhando por José. Os patriarcas citados por Estevão aqui é apenas uma citação rápida. Observe, ele finaliza o versículo 8 dizendo: e destes os 12 patriarcas. Versículo 9 então. Os patriarcas, observe o que Estevão destaca sobre os patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. O destaque dos patriarcas é apenas o fato de que eles reunidos venderam José por inveja. E então, ele segue dizendo: venderam ele para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Lucas começa então agora, irmãos, destacando o fato de que a origem do povo de Deus, a origem desses homens que estão criticando a ele, que estão o acusando, é uma origem de resistência, de arrogância, de não perceber aquilo que Deus está realizando. Mas observe, Lucas destaca que o discurso de Estevão começa dizendo que Deus, versículo 1, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. O Deus criador de todas as coisas, o Deus que não pode ser contido por absolutamente nenhuma das coisas criadas. Esse Deus apareceu para Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia. Ele não estava em Jerusalém, ele não estava no templo, ele não estava no tabernáculo, ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E depois, versículo 4, então saiu da terra dos caldeus e foi para Harã, foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós habitais agora. Observe, o Deus de Abraão, o Deus da glória, apareceu para Abraão, e não foi no lugar onde vocês estão aqui tentando colocar como sendo o grande problema da questão. E quando ele fez isso antes mesmo de Moisés. Quando ele apareceu para Abraão, apareceu e não haviam as leis de Moisés. Vocês estão me acusando de quebrar as leis de Moisés, pregar contra ela, pregar contra o santo lugar, mas vocês estão esquecidos de que o Deus de toda a glória apareceu quando nada disso ainda existia. Apareceu para Abraão quando Abraão não tinha uma aliança com o Senhor. O Senhor aparece para Abraão, o Senhor chama Abraão e por causa do seu chamado faz uma promessa, e por causa da promessa é que faz uma aliança com Abraão. A aliança que o Senhor fez com o seu povo foi uma aliança quando esse povo ainda não era seu povo, quando este povo estava perdido, quando este povo ainda não havia sido encontrado por ele. Ele assim o fez, o chamando este povo de absolutamente do nada.
e fez uma aliança com ele. A prerrogativa da aliança é de Deus. Deus é que estabeleceu essa aliança. Mas então ele segue, como diz versículo 9, tratando sobre os invejosos de José, os patriarcas, levando José então para o Egito. No Egito, versículo 11, sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Observe. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, os patriarcas, que venderam José por inveja. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José, os pais, os patriarcas. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, e isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Quando, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou aonde? No Egito. Observe que essa referência ao crescimento e a multiplicação de um povo em uma terra que não é a terra do povo, em uma terra que é a terra do Egito, é a terra onde eles estão cativos, parece com aquilo que Lucas descreve no versículo 7 do capítulo 6, de que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O povo está se multiplicando em uma terra da qual eles sairão. Agora a igreja está se multiplicando em uma terra da qual ela também sairá, para cumprir a promessa de Deus de que ela vai ser enviada ao mundo. Logo, esta terra, se é parte da acusação que eles estão fazendo de que o lugar santo seria tanto o templo quanto a própria terra, Estevão está argumentando aqui, mostrando que desta terra que eles estão se apegando a ela, a igreja também será expandida. O Senhor está realizando a sua missão, assim como fez com o seu povo, e isso se repete durante toda a história. Volte ao versículo 18, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, agora chegamos a Moisés. Ele passou por Abraão, ele passa agora por José, e agora, nesse período do exílio, chega a Moisés. O texto diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Observe, por 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. Observe que Estevão, ainda que contando uma longa história, ele não se atém a muitos detalhes, porque a audiência conhece a história. Então ele não se limita aqui em ficar dizendo, foi exposto, e aí a sua mãe levou, colocou num cesto, e colocou no rio, e então lá no rio, a irmã ficou olhando de longe. Ele foi exposto, e na audiência isso tudo está sendo compreendido. A filha de Faraó recolhe, cria como seu próprio filho, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Esse povo sabe disso.
Essas pessoas sabem disso. E Lucas, ou Estevão, está destacando a essa audiência que o Senhor estava agindo de maneira poderosa e soberana em um contexto ao qual eles julgariam um contexto completamente absurdo, completamente inapropriado, algo que não deveria acontecer e que certamente eles teriam essa postura. Então observe, qual é a postura do povo de Deus? Moisés é educado em toda a ciência, versículo 23 agora. Estevão vai percorrer períodos de 40 anos. Observe, versículo 23, ele fala, quando completou 40 anos, agora Moisés tem aí seus 40, 41 anos de idade. Depois, versículo 30, decorridos 40 anos, apareceram no deserto, no monte de Sinai. Ele agora vai tratar sobre essa história de Moisés em períodos de 40 anos. Ele está resumindo a história. Quando ele completa 40 anos, versículo 23, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos, percebe? O povo de Israel. Ele vai visitar aqueles que são os seus irmãos, os filhos de Israel, e Moisés entendia que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Os patriarcas rejeitaram a José, invejosos rejeitaram a José. O Senhor estava com José. Os patriarcas agora rejeitam a Moisés, não compreendem. Versículo 27, a pergunta que é feita a respeito de Moisés é: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Essa é a rejeição. Versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Olha onde Deus apareceu para Moisés. Não é no lugar onde eles estão colocando como o lugar que seria a casa de Deus. Foi lá que o Senhor aparece para Moisés, versículo 32, e diz: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés. Por quê? Porque o lugar em que estás é terra santa. Por que aquele lugar era terra santa? Porque o Senhor estava ali. Não porque a terra em si, de forma inata, teria um valor separado de outros lugares, mas porque Deus estava se manifestando naquele lugar. Aquela terra era santa e Moisés deveria honrar e respeitar por causa da presença de Deus. Versículo 35, a este Moisés a quem negaram reconhecer. Olha o destaque, o Senhor aparece para este homem, o Senhor da glória está aparecendo para Moisés, chamando Moisés para ser o libertador, aquele que ele entregaria as leis por parte dele. O povo negou a Moisés, dizendo: quem constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Ainda continua: este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Mais uma vez, eles estão agora
no exílio por 40 anos. Observe o versículo 37, irmãos, isso é importantíssimo agora. Foi Moisés, esse levantado por Deus para fazer prodígios e sinais durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Mas, mais uma vez, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. No coração, eles ficavam almejando, desejando as cebolas do Egito, dizendo: lá no Egito pelo menos a gente comia. Aqui, você trouxe aqui no deserto para que a gente morresse. Versículo 40, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava lá diante da face do Senhor, e o povo mesmo havia clamado para que ele fosse diante do Senhor, porque o povo não aguentou de pavor e de terror, de ouvir a voz de Deus. Versículo 42, irmãos. Deus se afastou e os entregou ao culto de milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Observe que quem os entrega a um culto de coisas que não são deuses, milícia celestial, coisa que não serve de nada, uma adoração vã, quem os entrega a isso é o próprio Deus, por causa da dureza do coração deles. Os profetas então diziam: ó casa de Israel, porventura me oferecesse vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refã, figuras que fizeste para adorar? Por isso desterrarei para além da Babilônia, vos desterrarei para além da Babilônia. Então, finalizando, mostrando como o próprio Deus é quem agia com relação a esse povo, por causa da dureza do coração, resistindo à sua própria revelação. Chegamos ao tabernáculo. Estevão fala sobre o tabernáculo do testemunho. O tabernáculo do testemunho porque ele abrigava, continha a palavra de Deus, o testemunho. Por isso também era chamado de tabernáculo do testemunho. Estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. De acordo com o Senhor mostrou ao próprio servo Moisés. Então tudo é feito de acordo como Deus havia dito, claramente, milimetricamente, minuciosamente. Deus mostra para que então seja feita dessa forma. Um tabernáculo que era móvel, um tabernáculo que deixava mais fácil a compreensão de que Deus não estaria limitado a uma geografia, a um lugar da terra, mas que no movimento que esse povo fazia pela própria terra, o tabernáculo também estava seguindo a esse povo, representando que Deus estava presente no meio do povo, fazendo daquele povo o seu próprio povo, com a sua aliança, mas não de que Deus estivesse contido por aquele tabernáculo. Versículo 45 então: com o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Versículo 43 então: este achou graça diante de Deus,
e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Não foi Davi que construiu o templo, porém foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, observe, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Observe, a 1 Reis, 2 Crônicas, nós encontramos o próprio Salomão na consagração do templo, orando e tratando com Deus exatamente nesses termos. Senhor, tu que és altíssimo, tu não pode ser contido por isso aqui, mas quando o teu povo orar voltado para este lugar, atende a nossa oração. Olha o sentido, olha a vida, olha o significado de tudo aquilo. Senhor, nós estamos construindo esse lugar para o Senhor, mas nós sabemos que isso aqui não chega a estar nem na poeira dos teus pés. Nós clamamos apenas que quando orarmos aqui neste lugar, voltado para esse lugar, o Senhor nos atenda a oração. Isso é parte da aliança. A 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, se você for lá, você encontra exatamente essa oração de Salomão. Não habita o Altíssimo feito por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? A argumentação de Estevão finaliza. Resistência, revelação de Deus, a presença de Deus em lugares que não estão contidos por mãos humanas, porque a própria terra foi construída por Ele e Ele não pode habitar, não pode ser contido por absolutamente nada que nós produzimos e construímos. Como todo sermão, existe uma aplicação. A aplicação lógica e claramente deduzida. Observe o versículo 51. Coisa simples, irmão. Comecei aqui dizendo que o que ele argumentava era simples, embora o conteúdo da sua argumentação fosse denso. Mas o argumento é simples. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, assim vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, aquele que seria levantado no meio do povo, semelhante a Moisés, o qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardaste. Conteúdo denso, aplicação simples. Vocês, todos nós, o ser humano, tem um padrão de conduta diante da revelação de Deus. Vocês complicam o negócio, rejeitam as Escrituras, embora tenham recebido essas leis por ministério de anjos. O próprio Deus entregou a lei a vocês, mas vocês resistem a essa lei. Frederick Bruce afirma que se há algo da intenção de Lucas que possa ser corretamente percebido aqui nessa mensagem dada por Estevão, é que há uma relevância. Lucas está sublinhando
nesse discurso, exatamente essa introdução para o anúncio do Evangelho aos povos, a missão gentílica da igreja. O panorama do Antigo Testamento que Estevão faz então aqui, mostra aos judeus que eles é que são os incrédulos, que eles é que têm sistematicamente, eu não consigo usar essa palavra sem lembrar de uma figura que já esteve na nossa presidência, sistematicamente têm desobedecido a Deus. Embora a história seja longa, o destaque de Estevão é exatamente esse. Eles resistiram ali, resistiram aqui, resistiram acolá, resistiram. Deus se revelou, Deus falou, e eles resistiram. Não conseguiam compreender, perseguiam os profetas, mataram os profetas. O argumento de Pedro aqui, em outras palavras, eu não estou traindo ninguém, eu não estou quebrando a lei, eu não sou o transgressor aqui, vocês são. Vocês é que têm agido como os nossos pais agiram em toda a história, da forma sistemática, resistindo, desobedecendo a própria palavra, o próprio ministério do Espírito Santo de Deus, revelando aquilo que Deus estava fazendo e está fazendo ainda no mundo. De forma que o próprio justo, o próprio Filho de Deus, chegou entre nós e a postura de vocês continuou a mesma. A resistência de vocês continuou a mesma. Estevão aplicou a mensagem a esses membros do Sinédrio, acusando-os de estarem perfeitamente encaixados neste padrão de rejeição, neste padrão de rebeldia, neste padrão de perseguição e nesse padrão de um coração que é duro, legalista, religioso, ao extremo de não conseguir compreender a verdade do sentido, mas só se ater à letra da lei, que na verdade, como o apóstolo Paulo diz, mata. Aquilo que eles não conseguiam enxergar no rosto de Moisés, Paulo diz então, que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Que liberdade é esta? Não é a liberdade para dança, não é a liberdade para se expressar de qualquer forma, não é a liberdade para dizer que Deus está fazendo aquilo que Deus não disse que está fazendo, é a liberdade para compreender o sentido de toda a revelação, como Deus estava explicando em toda a Sagrada Escritura, e que aqui Estevão faz então todo esse panorama para aplicar e chegar na pessoa de Jesus Cristo, explicando e deixando claro que o Espírito Santo do Senhor, sendo derramado sobre a sua igreja, agora é quem vai conduzir o povo de Deus, conforme o próprio Jesus, que agora é o nosso rei, que agora é o nosso profeta, que agora é o nosso sacerdote. Ele nos conduz nesse mundo para levar o sentido, a aplicação da palavra, a verdade da palavra, e não apenas a letra, apegando-se a um templo, apegando-se a um local, apegando-se às regras que foram instituídas pelos homens, e esquecendo-se daquilo que Deus está fazendo no decorrer da história, para nos revelar aquele que é o sumo sacerdote de todos nós e de todo o universo, aquele que está sentado no trono, aquele que está governando todas as coisas. Nós vamos nos atendo muitas vezes, assim como aqueles homens, aos pequenos detalhes, às coisas que não são essenciais, às coisas que passam no decorrer da história, que não vão permanecer. E imagine você, querido, imagine o Sinédrio ouvindo esse discurso de Estevão, homens que estavam ainda apegados ao fato se devia lavar a mão, não lavar a mão, lavar os pés ou não lavar os pés, ao fato se devia cultuar aqui, cultuar acolá, ao fato que se o culto, como é que o culto deveria ser conforme a época de Abraão, ou você acha que o culto no Antigo Testamento sempre foi da mesma forma? Porque há um costume, na IPB inclusive, né,
a gente gosta, assim, esse pessoal que estuda o negócio e tal, e meio que desloca da realidade prática da igreja, a vida real da igreja, e vai para um campo, que é o campo só das elucubrações. Então, muitas vezes, a gente começa a buscar a verdade, e por buscar as coisas corretas, a descolar da realidade, como se o Senhor tivesse se revelado em um período apenas, em um momento apenas, e como se essas coisas tivessem sido sempre da mesma forma durante toda a história. No momento de Abraão era uma forma, no momento de Moisés já era outra forma, depois de Davi já adquiriu outra forma, depois da Babilônia, o culto já se desenvolveu em outra forma, e este mesmo povo que estava agora no tempo do silêncio, em que Deus não levantou profeta nenhum, e que saiu criando regras para o culto, como as coisas deveriam acontecer, este mesmo povo é o povo que está criticando Estevão, porque Estevão está falando sobre a lei, sobre Deus e sobre o templo. Eles se esquecem que esse mesmo templo foi um templo destruído pelo Senhor. Estudamos aqui durante meses o texto de Daniel. Vimos o Senhor dizer que Ele mesmo estava destruindo, Ele mesmo estava levando esse povo cativo. A obra do Senhor derrubou aquele templo. Não foram mãos de homens. Esse mesmo Deus está se revelando, e Estevão está pregando a esses homens, e imagine a reação desses homens, apegado à letra, apegado a detalhes que não são essenciais, como eles estavam. De noite nós vamos ver, eles estão rilhando os dentes, porque o padrão de conduta do ser humano é resistir à lei de Deus, é resistir ao Evangelho. Como nós resistimos a esse Evangelho? Duas formas. Primeiro, você simplesmente pode rejeitar. São aqueles que estão se perdendo, aqueles que não querem de fato ouvir absolutamente nenhuma verdade sobre o Evangelho. Resiste. Mas há aqueles que querem o Evangelho. Primeiro século, ouviram a mensagem de Jesus, ouviram as palavras dos apóstolos, se juntaram então à igreja, judaizantes. O que é que acontece? Eu quero o Evangelho, mas não vamos abrir mão assim de tudo da lei, não vamos abrir mão de todas as regrinhas, não. Nós somos literais, nós somos Caxias, nós não queremos. Não, tem que se circuncidar, tem sim. Tem que guardar as datas ainda, de lua nova, de festa, disso, daquilo outro. Tem Jesus, Ele é real, Ele é profeta, mas vamos também manter algumas coisas. É por isso que a argumentação de Estevão, ela nem diz que não, mas também não diz que sim. Ele inverte o negócio e diz, vocês é que não entenderam nada. Vocês é que não estão entendendo o espírito da lei. E por isso vocês leem a lei e não conseguem enxergar. E mais uma vez, onde o Espírito de Deus então chega, os olhos se abrem. É por isso que há liberdade. Há muitas formas de resistirmos à lei do Senhor. Trato de duas. Primeiro é não querer ouvi-la. Segundo, é querer se ater a detalhes ainda religiosos, pragmáticos por demais, no sentido da literalidade do texto, para poder então viver no mundo como se nós fôssemos aqueles que conseguem discernir, dar o raio-x, fazer a ultrassom de todas as coisas, para dizer o que está certo e o que está errado, o que a igreja deveria e não deveria fazer, a igreja que faz assim e a igreja que faz assado. No Brasil, por exemplo, nós temos aqueles que criticam grandes personagens evangélicos. Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos assim, assado, não. E aí não consegue mais ouvir as coisas que o cara diz correta. Bota um do lado, Hernando Dias Lopes. Hernando Dias Lopes, não gosto. Não é assim? Já tem aqueles assim,
a Hernandes Dias Lopes. Assim como para Augusto Nicodemo. Paulo Brasil. Quando falo Paulo Brasil, tem presbiteriano na IPB que tem comichão. Porque se a coisa tiver um cheirinho de neopuritanismo, o sinédrio fica em polvorosa. E nós ficamos resistindo ao Espírito da Palavra de Deus, simplesmente por tentar colocar dentro de caixinhas muito bem, hermeticamente fechadas. O que fulano diz que é correto, o que cicrano diz que é correto. Isso aqui fulano está errado, então, não, fulano disse aqui é errado. E tudo que ele disse que é correto, como se nós tivéssemos que estar dizendo coisas em círculos diferentes, e que essas coisas não pudessem ser simplesmente verdadeiras e harmônicas entre si. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade para compreender essa conexão que Estevão faz e que o sinédrio e que os judeus não estavam conseguindo compreender. Uma conclusão convincente de Estevão aqui desafia o nosso coração. Porque a questão aqui central, como o próprio Paulo Anglada diz, é uma questão de vida ou morte. Não é se nós possuímos a palavra de Deus. Não é onde e quando nós nos reunimos para adorar. Essas não são minhas palavras. A questão, segundo Paulo Anglada, tratando sobre essas mesmas verdades, é que se o nosso coração, de fato, foi circuncidado pelo Espírito do Senhor, se a nossa circuncisão é apenas externa, ou se a nossa circuncisão realmente é da alma, se a impureza interior do nosso coração, a rebeldia do nosso coração, a resistência à palavra de Deus, a vontade de sermos o dono da verdade, a vontade de sermos aqueles que fazem o raio-x sobre o que é verdadeiro e falso, a vontade de sermos os senhores de toda a religião, se essas coisas foram removidas pelo bisturi do Espírito Santo, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, nos libertando de forma verdadeira, para simplesmente vivermos em humildade, em prostração diante de um Deus que não está retido ou contido por nada que nós fazemos, por religiões, mãos humanas, templos humanos. Tudo isso precisa ser retirado do nosso coração, para que possamos oferecer um evangelho, anunciar um evangelho conforme a palavra de Deus anuncia, e não conforme o nosso entendimento tacanho, o nosso entendimento infantil, que só consegue compreender preto ou branco, mas não consegue compreender as nuances das coisas, o nosso entendimento que por muitas vezes só consegue ler de forma superficial, com pouco entendimento, com pouco conteúdo, pouquíssimo repertório, mas consegue simplesmente dizer que tal coisa é assim e que tal coisa é assim. Postura legalista, formalista, farisaica, que não consegue compreender o quanto nós dependemos do Espírito de Deus para compreender e tirar as verdades das Sagradas Escrituras, que sejam lógicas e claramente deduzidas, aquilo que está nas nossas confissões, aquilo que nós professamos historicamente, que não é um abandono das tradições, mas é compreender que as verdades que perpassam todos os séculos, elas são sempre ultra temporais ou supra-temporais. Elas não dependem da cultura, mas ela está sempre vivendo no meio da cultura. Por isso ela não pode se apresentar
com a mesma roupa que tinha no século passado, mas ela sempre terá o mesmo conteúdo, ela sempre terá a mesma essência, porque nós mesmos somos assim. Nós que somos o que somos, ainda que não sabemos o que sejamos de fato, não saibamos, mas somos o que somos em Cristo Jesus, por causa da graça dele. E ainda que tenhamos tentado andar de forma correta, precisamos compreender, não são os nossos atos que nos justificam diante de Deus, mas o sacrifício de Jesus, aplicado ao nosso coração pelo seu Espírito. Meu irmão e minha irmã, não resista, não siga esse padrão, tentando resistir, negando ou tentando resistir ao Evangelho, acrescentando elementos para que você se sinta mais justificado. Não se acrescenta em momento algum nada ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se um anjo aparecer entre nós, pregando um Evangelho que seja além daquele que nos foi pregado nas Sagradas Escrituras, que seja anátema. Não se acrescenta absolutamente em tempo algum. Deixa eu listar algumas coisas para finalizar e participarmos dessa mesa. O dia do Senhor é estabelecido pelas Sagradas Escrituras. Você ama o dia do Senhor por amar a Deus, não pelo dia do Senhor como uma regra religiosa. Você guarda o dia do Senhor porque guarda a honra a Deus, não porque por esse dia guardado você vai estar melhor diante de Deus, porque Deus vai abrir um sorriso para você. Só um apaziguou a ira de Deus, que foi o seu próprio Filho. Guarde o dia do Senhor, e quando não puder guardar, você não vai morrer por causa disso, você não vai para o inferno por causa disso. Quando não puder guardar, porque tem os dias também que você acha que não dá mais, que não pode, mas podia. E quem vai medir isso? O Espírito Santo do Senhor com você. E que Ele, todas as vezes que você fizer isso, sem que tenha sido legítimo, Ele faça isso pesar no seu coração, para que você se arrependa e assim peça perdão. E graças a Deus por Jesus Cristo. Qual de nós consegue medir essas coisas de forma exata? Se não for a misericórdia do Senhor, irmãos, eu e você vamos sucumbir. Devocional diário. Você quer buscar Deus diariamente, fazer seu devocional diariamente? Graças a Deus por isso. Amém. E no dia que não fez? Peso. Não é assim? Você está resistindo. Este é o padrão de resistência do Evangelho. A gente resiste ao fato de que foi pela graça e de que é pela graça a cada dia. Estevão diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. A gente toma as regras, as disciplinas espirituais que são para nos abençoar. Elas são bênção para a nossa vida. E o que nós fazemos com elas? Tornamos essas bênçãos em maldição. Elas começam a se tornar as próprias correntes, as bolas de ferro pesada, impedindo a nossa caminhada de liberdade e de graça na presença de Deus, fazendo com que essas coisas virem pesos e fardos em nossa vida, quando o Senhor Jesus já disse: toma sobre mim, deixa esses fardos sobre mim, porque o meu é muito mais leve, é suave.
O jugo do Senhor não é um jugo para fazer com que você pare de andar, pelo contrário, é para fazer você ande na presença de Deus, com ousadia, com alegria, com a liberdade do Evangelho. E isso, maravilhosamente, não desfaz absolutamente nada daquilo que você precisa fazer para continuar abençoando sua vida. Devocional, meditação, oração. E quem conheceu a graça do Senhor, entende que isto de fato é uma bênção, não é uma maldição. Eu não posso fazer disso algo que me afaste de Deus, quando Ele me deu para que eu me aproximasse ainda mais dEle, conhecesse a sua face em Cristo Jesus. Comunhão com os irmãos. Eu vou parar por aqui. Teríamos ainda um caminho para fazer. A gente vai enxertando nos próximos. Resistir ao Espírito Santo. Quando nós acreditamos que comunhão é passar tempo junto. Celebração da vida é comunhão. Não é. Vamos almoçar junto, comunhão. Não é. Se não houver comunhão, todos esses eventos são apenas eventos. Se não houver comunhão, almoçar é só comer. Sentar à mesa é só uma regra. Pega, mata aquele boi inteirinho e come. Foi só glutonaria, mas não foi comunhão. Nós trocamos os pés pelas mãos. E muitas vezes, querendo a comunhão, que a gente já trocou, não é comunhão, é estar junto. A gente quer a comunhão. Por querer a comunhão, a gente deixa de cumprir outras coisas que nos são responsabilidade ou obrigação. Que comunhão é que há entre Deus e o incrédulo? Que comunhão há entre o santo e o profano? Como eu posso atribuir comunhão a algo que me tira das minhas responsabilidades? Como eu posso dizer que é espiritual algo que me faz deixar de estar em um ambiente quando é minha responsabilidade? Finalizo aqui com uma história. Um irmão querido, certa vez, falando, lembrando que temos a vigília, né, na segunda sexta de dezembro, íamos ter uma vigília na igreja, e aí um irmão ia dar a mensagem no primeiro momento da vigília, no segundo momento da vigília. A vigília ia começar às 8, normalmente, aí ia ter o intervalo, quando voltasse a mensagem do segundo momento, era esse irmão que ia dar. Só que esse irmão fervoroso, gostava de oração, ou de reuniões de oração também, né, que às vezes, tem gente que não gosta muito de orar sozinho, mas quando tem aquela reunião mais, né, quente e tal, está sempre lá. Esse irmão começou uma oração com uns amigos que ele discipulava. Aí perdeu a hora. Estava orando, né? E não veio dar a mensagem na vigília, não chegou. O pastor assumiu, né? Sempre o pastor nessa hora tem que ter sermão em todo o bolso, né? E pregou na vigília. Umas 5 horas da manhã, na hora do café da manhã, o irmão chegou. Chegou na igreja e tal, com a cara assim, radiante. Porque teve um tempo de oração lá com os irmãos. E não veio para
fulano, foi que houve? Onde é que você estava? Não, pastor. Começou uma reunião de oração lá e foi muita presença de Deus. Pastor suave, manso, né? Manso e suave, como algumas irmãs que tem aqui na igreja. Olha, ela quase não ria, mas eu permaneci olhando, ela abriu o sorriso. Deus estava presente, não. Como assim, pastor? Estava presente. Foi? Não, Deus não estava presente lá, não. Pastor, eu senti a presença de Deus lá. Eu passei a madrugada orando. A coisa foi ininterrupta e tal. Eu disse assim, Deus não estava presente lá. Deus não tem comunhão com irresponsabilidade. Deus não tem comunhão com gente que não tem palavra. O Deus que se manifesta em um lugar é o Deus que se manifesta em outro. O Deus que se faz presente em um lugar se faz presente em outro. Você tinha que estar aqui onde Deus estava. Porque o seu compromisso com a igreja era aqui, não era lá onde você foi fazer sua reunião de oração. Meu amigo, isso deu um rolo, uma confusão. Por quê? Um momento de comunhão sendo elevado ao grau mais alto de adoração. E aí a adoração que é devida a Deus, quando eu cumpro minhas responsabilidades, assumo compromisso, vou lá e esse Deus que eu devo honra, eu descumpro. Por quê? Porque o que eu adoro realmente é aquele tempo de comunhão com os irmãos e que Deus está ali presente. A ponto de querer justificar a sua falta de trazer uma mensagem para a igreja e deixar a liderança a procurar um sermão da cachola e entender que o que fez não foi errado. Descumprir um compromisso de uma agenda não foi errado. Por quê? Porque Deus estava presente lá. Ok, então ele não estava aqui. Ou ele estava aqui, ou ele não estava lá, ou ele estava lá e não estava aqui. Ah, meu irmão, o seminarista deu um nó na cabeça. Mas observe, nós trocamos os pés pelas mãos, não entendemos o sentido, doutrina, ensino dos apóstolos e começamos a estabelecer regras próprias segundo a limitação humana padrão. Legalismo, formalismo, religiosidade pesada e que resiste sempre à graça de Deus. Como você quer caminhar? Com a dureza do coração ou deixando o coração mole, aberto, para aprender do ensino da palavra? Se apegando à letra fria e que perde o sentido, ou se apegando à letra que tem um significado, que tem um ensino para nos trazer e nos libertar. Essa luta, querido, é travada todos os dias. Porque eu e você não precisamos de mais de um dia para cair de novo para o legalismo. Não precisamos de mais de um dia. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê a graça de termos o legalismo sendo cada dia mais morto e crucificado em nosso coração, para que somente Cristo e a sua graça nos conduza. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça.
à noite, que o Senhor nos dê graça para continuarmos esse texto e aplicarmos a nossa vida. Senhor amado, te agradecemos, Pai, por tua imensa graça e teu imenso amor revelado em Cristo Jesus. Mas te pedimos também, Senhor, misericórdia. Misericórdia porque o nosso coração, a nossa natureza ainda não é glorificada. E a tendência padrão que temos de resistir à tua palavra, ao seu ensino, ainda se manifesta muitas vezes em nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. E agora que vamos participar da tua mesa, ó Pai, pedimos que o Senhor, com teu meio de graça, nos vivifique para a honra e para a glória do teu santo nome mesmo. Em nome de Jesus. Amém e amém.